16 válvulas venceram a 32ª edição do Rally Vinho da Madeira. Para o italiano, esta foi a terceira vitória na prova madeirense, a confirmar as expectativas iniciais que o consideravam como o principal favorito ao triunfo no final do Rally. Apesar de ter vencido com bastante à vontade e de a vitória de Tabbaton se ter começado a desenhar logo nos primeiros troços, o italiano não liderou desde o início do Rally. Na verdade, o primeiro comandante da prova foi Patrick Sniers. O piloto do Ford Sierra Cosworth foi o mais rápido na classificativa de abertura, batendo os Lancia de Tabbaton e de Liati. Logo depois da segunda classificativa, Fabrizio Tabbaton recuperou o tempo perdido e ascendeu ao comando. Mas a vantagem do italiano era pequena e Patrick Sniers imprimiu sempre um andamento muito forte, vencendo vários troços. Quando faltava apenas um para a neutralização, os dois pilotos dividiam a liderança do rally. Só que o belga atrasou-se nas últimas classificativas da etapa, chegando mesmo a penalizar, depois de ter perdido muito tempo na assistência ao tentar resolver alguns problemas com a transmissão do Sierra. Assim, Tabbaton ficou com a tarefa mais facilitada e terminou o primeiro dia de prova com uma vantagem de 30 segundos sobre Liati e Tedeschini. Os atuais líderes do campeonato europeu mantiveram-se na expectativa durante toda a prova, não arriscando demasiado. Um bom resultado no final, entre os três primeiros, servia perfeitamente os seus intentos com vista à conquista do título. Já com o campeonato nacional decidido a seu favor, Carlos Bica e Fernando Prata tentavam apenas terminar a prova bem posicionados. Durante as primeiras classificativas, Bica queixou-se de falta de rendimento do motor do seu Lancia, mas o problema foi resolvido e a dupla da Durifort terminou a primeira etapa na quarta posição. Seguiam-se-lhes John Bosch e Kevin Gormley num BMW M3. Pelo caminho ficavam, entretanto, Fábio Arletti com o motor do Lancia partido logo no primeiro troço, Joaquim Santos após a segunda especial sem direção assistida do Toyota e Robert Drugmans também com o motor partido. Para além destas desistências, a primeira etapa ficou marcada por um incidente quando da neutralização no aeroporto do Funchal. Um erro de tipografia na impressão do roadbook fez com que alguns concorrentes se perdessem, atrasando-se à chegada ao controlo e penalizando. Mais tarde, o Colégio de Comissários Desportivos anulou as penalizações. No agrupamento de produção, o peruano Ramon Ferreiros foi o mais rápido durante os primeiros troços. Mas um problema com o alternador do seu Ford Sierra Cosworth, que o levou a penalizar 5 minutos, fez-o perder a liderança do grupo. Assim, saiu beneficiado o italiano Carlo Galli, que conduzia um carro idêntico ao do piloto sul-americano. Rui Conceição e Luís Gonçalves foram, durante a primeira etapa, os mais rápidos de entre os portugueses inscritos no agrupamento. Terminaram o primeiro dia de prova no 7º lugar, sendo também a primeira equipa madeirense. Logo atrás vinha Américo Campos, o segundo piloto local, ao volante de um Volkswagen Golf GTI. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira procuravam nesta prova a obtenção de pontos que consolidassem a sua liderança no Campeonato Nacional do Grupo N. O piloto do Sierra foi mais rápido do que o seu principal adversário, Carlos Carvalho, na maioria das classificativas, embora a diferença entre ambos fosse inferior a 1 minuto. A luta entre estes dois pilotos terminou no final da primeira etapa, quando Carlos Carvalho e José Alves foram obrigados a abandonar com o diferencial do Mitsubishi Galant VR4 partido. De entre os concorrentes ao troféu Renault 5 GT Turbo, Bento Amaral e Joaquim Capelo dominaram durante a primeira etapa, dispondo de uma confortável vantagem sobre o António Jorge e Luís Silva. Mas a segunda etapa foi madrasta para estes dois concorrentes. Primeiro foi António Jorge que se viu obrigado a abandonar, em consequência de um despiste na 18ª classificativa. Mais tarde, Bento Amaral penalizava 2 minutos depois de um toque que danificou o radiador do Renault. Com este atraso, Sérgio Machado ascendeu ao comando da classificação do troféu. Seguia-se-lhe Américo Antunes, que se queixava de problemas com a transmissão do carro e que o impediam de lutar pelo primeiro lugar. A segunda etapa do rally foi para Fabrizio Tabbaton a confirmação da liderança. O piloto italiano comandou até ao final das 30 provas especiais de classificação, sem que qualquer dos adversários fosse capaz de lhe dar réplica. Este último dia de prova ficou marcado pelas desistências que começaram logo no primeiro troço.
Carlos Bica e Fernando Prata abandonaram com o turbo do Lancia partido, enquanto que Patrick Sneers desistia depois de um toque numa pedra que danificou o cárter do Sierra Cosworth. Em relação a Piero Liatti, nada mudou. O líder do europeu queixava-se de problemas com o motor do Lancia que o obrigavam a diminuir o andamento. Mesmo assim, assegurou o segundo lugar que manteve até ao final do rally e que lhe conferiu ainda maior vantagem no comando do campeonato. John Bosch foi sempre terceiro classificado, conseguindo finalmente terminar uma edição do Rally da Madeira. No agrupamento de produção, as desistências foram responsáveis por algumas alterações. Líder até ao final da primeira etapa, Carlo Galli desistiu logo no início da segunda, quando se lhe partiu o motor do Sierra. Assim, Fernando Pérez passou a ser o comandante do grupo e também o melhor português, resultado que lhe facilitaria muito a conquista do título nacional. Só que depois de ter tido durante toda a prova problemas com a pressão do turbo, foi a transmissão que cedeu, obrigando-o a desistir. Rui Conceição queixava-se de problemas elétricos no Sierra e depois de ter efetuado uma excelente prova, onde chegou a ser sexto classificado, abandonou no 24º troço. Assim, Ramon Ferreiros deixava de ter adversários e encaminhava-se para a vitória na produção. Apesar de ter a tarefa mais facilitada, o peruano, que é o detentor do título europeu deste agrupamento, imprimiu durante toda a prova um andamento muito forte. Ferreiros terminou o rally no quarto lugar da classificação geral e foi o vencedor do grupo N. Seguia-se-lhe Américo Campos, o primeiro piloto português. Apesar de ter beneficiado das desistências dos seus adversários, que lhe permitiram ascender à primeira posição diante dos concorrentes nacionais, Américo Campos mereceu indiscutivelmente esta vitória. O piloto madeirense efetuou uma prova inteligente, sabendo dosear o andamento por forma a conseguir levar o Volkswagen Golf GTI até ao final e bem classificado. Apontei como meta, antes do rally ir para a estrada, ser o melhor madeirense. Conseguimos ser os melhores madeirenses, os melhores portugueses e os quartos da geral, o que já não acontecia há muito tempo a um piloto local. Como podem imaginar, neste momento é indescritível aquilo que eu sinto, estou realmente, enfim, num mundo completamente diferente. Bueno, estoy muy contento, hoy día no tuvimos ningún problema, el equipo trabajó muy bien, el carro se comportó excelente, no tuvimos ningún problema con el carro, ningún problema con los neumáticos, nada. Entonces hoy día pudimos salir adelante, tuvimos suerte porque se malograron los carros de los otros concurrentes con los cuales venía peleando yo el Grupo N, pero al final estamos acá, fue muy duro y estamos primeros. Ha sido, como siempre, cuando se gana, ha sido fenomenal. Es la tercera vez para mí aquí en Madeira de ganar. Es un rally precioso, me gusta mucho la isla, la gente, la afición, hay muchísimo. Entonces es una ilusión para mí ganar.